Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a um vídeo que eu vos proponho para analisarem, para verem e que está sobretudo relacionado com a temática que eu ontem pretendia trazer para o direto, para o live, mas que, fruto de circunstâncias em casa relacionadas com o meu filho mais novo, não há nenhuma doença, estava relacionado com o facto de não conseguir dormir, eu tive de dar por cancelado esse mesmo direto e hoje faço esse vídeo na esperança de que vocês continuem a acompanhá-lo com o mesmo interesse com que iriam acompanhar desde ontem. Muito bem. Aquilo que eu vos proponho está relacionado com a central nuclear de Zaporizhia e a forma como tem sido sugerido pelo presidente Volodymyr Zelensky que os russos terão plantado ou terão instalado algum tipo de minas e de explosivos no local, na central nuclear, como forma de provocar um acidente que, na verdade, seria um acidente na medida em que só poderia acontecer esse acidente se houvessem disparos de exterior ou se os russos depois pudessem fazer acontecer esse acidente para impedir qualquer tipo de progressão ucraniana no terreno. Ora bem, isto, a meu ver, parece-me ser um cenário improvável de acontecer. Desde logo porque os efeitos da destruição e da provocação de um acidente de uma central que é controlada pelos próprios russos faria logo como vítimas imediatas esses mesmos russos. Ou seja, são os seus elementos desta nacionalidade que, e não ucranianos, que seriam as primeiras vítimas e as vítimas imediatas da destruição da central nuclear ou da provocação de um acidente desta natureza. Depois, porque também são imprevisíveis os efeitos que as substâncias radioativas na atmosfera pudessem causar, independentemente de se saber quem é que seriam as pessoas visadas e flageladas por este mesmo ar radioativo e por estas substâncias tóxicas. Se vocês bem se lembram, relativamente à questão de Chernobyl, vocês viram que quando houve a explosão dos reatores e depois a totalidade daquele acidente, aquilo que aconteceu foi que houve uma dispersão das substâncias radioativas na atmosfera e foi de Pripyat, há até relatos de ter chegado na atmosfera até à Alemanha e até mesmo à Suécia. Portanto, como vem, uma distância bastante grande e bastante vasta. Também se lembrarão certamente que quando houve aquele vulcão, a erosão daquele vulcão na Islândia, que na altura houve o encerramento do espaço aéreo numa parte significativa da Europa, e reparem que estamos a falar da Islândia, e vocês viram para onde é que a atmosfera, de facto, levou as cinzas daquele vulcão. Portanto, como veem, portanto, houve a erupção do vulcão e, a partir daí, houve um período descontrolado, por assim dizer, que o homem não conseguiu controlar e que não conseguiu evitar. O mesmo se passa relativamente a esta questão destas substâncias radioativas. Se forem libertadas para a atmosfera, essas substâncias tornam-se totalmente imprevisíveis, não sabe qual é o curso que vão seguir. Não é possível selecionar as vítimas ou os alvos como quando se dispara um míssil. É completamente impossível e completamente imprevisível. Portanto, logo por aí, eu atrevo-me a dizer que os russos não têm qualquer tipo de vontade em provocar um acidente ou destruir esta central nuclear de Zaporizhia. Mas não sou só eu que tenho esta opinião e que faço esta avaliação destas declarações de Volodymyr Zelensky, que diz que tem os seus serviços de informações que garantem que existem minas e explosivos instalados na central nuclear de Zaporizhia. Se vocês estiveram atentos ao canal France 24 na passada quarta-feira, vocês terão então tido a oportunidade de observar e de assistir à entrevista que o canal fez a Rafael Mariano Grossi, que é nada mais nada menos que o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica. O que é que disse Rafael Mariano Grossi? Basicamente veio dizer-nos que, com base na equipa de inspectores que está em permanência na central nuclear de Zaporizhia, não foi possível confirmar, já desde algum tempo que não é possível confirmar a presença de minas e explosivos na central nuclear de Zaporizhia. Portanto, estas alegações, o próprio Rafael Mariano Grossi disse que eu não pretendo entrar em discussão com o presidente Volodymyr Zelensky, mas posso garantir que a minha equipa de inspectores garantiu e não identificou qualquer sinal de presença de minas e até mesmo de explosivos. Como se não bastasse, surgiu também na sexta-feira passada, dia 30,
um comunicado da Agência Internacional de Energia Atómica, que basicamente é um ponto de situação sobre a situação na central nuclear de Zaporizhia, e em que, se vocês atentarem àquilo que está aqui a ser dito nesse comunicado e que eu agora partilho convosco, vocês podem ver que logo no primeiro parágrafo diz-se que os especialistas da Agência Internacional de Energia Atómica, até ao momento, não conseguiram, não encontraram indicações visíveis da presença de minas e explosivos que estejam plantadas na central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. Ainda assim, necessitam naturalmente de acessos adicionais para conduzir outras fiscalizações às instalações, terá dito o diretor-geral Rafael Mariano Grossi. O que isto basicamente vem dizer é que não conseguem ver que exista a presença de, e não conseguem identificar, porque não se encontram ali presentes, minas e explosivos. Ainda assim, ele diz sempre que houve uma série de secções que não foram vistas e que não foram identificadas, mas que reitera que, no passado, a própria Agência Internacional de Energia Atómica já tinha identificado a presença, quer no perímetro da central nuclear, quer no seu interior, de minas e explosivos. Isto já foi reportado, aliás, é de conhecimento público por parte da Agência Internacional de Energia Atómica. Portanto, eles sabem que. Depois há outra coisa ainda, é que aquilo que é dito é que no reator de refrigeração, reparem que aquilo que é dito não é que a Agência Internacional de Energia Atómica confirma a presença de minas e explosivos no reator de refrigeração. Aquilo que é dito é que a Agência Internacional de Energia Atómica está ciente que existem relatos, ou seja, quer dizer que existem alegações de terceiros e que não foram confirmados pela Agência Internacional de Energia Atómica e que possa-se confirmar que estejam presentes minas e até mesmo explosivos neste mesmo reator de refrigeração. Depois há outro elemento ainda que o próprio diretor Rafael Grossi já tinha dito também há 15 dias, que as minas foram já identificadas no passado, mas, isto diz aqui no final, portanto, a Agência Internacional de Energia Atómica está ciente de terem sido, no passado, plantadas minas e outras minas no perímetro da Agência Internacional da Central Nuclear e também em determinados locais no seu interior. Mas isto foram locais que facilmente foram fáceis de confirmar por parte da Agência Internacional de Energia Atómica. Agora, quando se colocam minas no perímetro exterior de uma central nuclear como a de Zaporizhia, o objetivo é tentar garantir um efeito dissuasor, evitar que os ucranianos possam tentar atacar a central nuclear de Zaporizhia. Isto pode parecer um contrassenso, um paradoxo, mas a verdade é que as coisas funcionam mesmo assim. É uma forma de, pelo menos, motivar ou desmotivar, desincentivar os ucranianos da condução de qualquer tipo de ataque, porque se conduzirem algum tipo de ataque ao perímetro ou ensaiarem algum tipo de assalto às instalações da central nuclear de Zaporizhia, então, nesse caso, eles poderão provocar também efeitos para eles próprios ou poderão provocar efeitos desastrosos e imprevisíveis. Portanto, mas isto foi no passado, é aquilo que é dito, porque depois reparem que Grossi disse que durante a sua visita à central nuclear de Zaporizhia, no passado dia 15 de junho, não foram encontradas minas no local durante a visita. Ou seja, essas não estavam lá, a equipa de inspectores continua a funcionar em permanência. Mas depois existe ainda também um outro ponto de vista extremamente interessante que eu passaria a partilhar convosco e que diz respeito ao próprio Instituto para o Estudo da Guerra. E esse instituto, como sabem, é totalmente alinhado com a Casa Branca, com o Congresso dos Estados Unidos, ou seja, à partida, poderia até ter todo o tipo de motivações para poder alimentar
qualquer tipo de narrativas no sentido de os russos quererem provocar algum tipo de acidente à central nuclear de Zaporizhia. Reparem que eles fazem mesmo aqui a nota de que os serviços de informações ucranianos reportaram ou deram conhecimento de que as forças russas estão gradualmente a abandonar a central nuclear de Zaporizhia, preparando-se, possivelmente preparando-se para a criação ou a condução de um ataque intencional contra a central nuclear. Mas isto é dito que são os serviços de informações ucranianos. Não estão a dizer que é o próprio Instituto para o Estudo da Guerra. E agora reparem aqui naquilo que diz o próprio Instituto para o Estudo da Guerra. Ou seja, as forças russas, continua a ser improvável que as forças russas queiram causar ou vão causar um acidente intencional na central nuclear de Zaporizhia. E é provável que a Rússia continue a usar a ameaça de um incidente radiológico intencional como tentativa de conduzir, dissuadir a contraofensiva, ações da contraofensiva ucranianas e até mesmo de apoio ocidental no contexto e de antevisão à cimeira da NATO que basicamente se aproxima. Portanto, vejam que eles próprios, é o próprio Instituto para o Estudo da Guerra também que confirma que, como previamente avaliámos, as forças russas não terão capacidade de controlar as consequências de um incidente radiológico intencional e um incidente radiológico poderá, consequentemente, degradar até a capacidade dos russos de cimentar a sua presença ou ocupação no sul da Ucrânia, levando-os a abandonar áreas que estejam inabitadas e até não possam ser governadas. Ou seja, é reconhecido pelo Instituto para o Estudo da Guerra que fazer explodir ou destruir a central nuclear de Zaporizhia poderá até colocar condições ainda mais prejudiciais para os próprios russos, quer do ponto de vista humano e civilizacional, quer também do ponto de vista da estratégia de conflito, da guerra, por assim dizer. Ora bem, mas isto, pelos vistos, não é suficiente para oferecer as garantias a todos aqueles que se encontram no Ocidente, no sentido de que os russos não querem proceder à provocação de um desastre nuclear. Reparem que, por exemplo, eu vou passar aqui a partilhar convosco, já deu entrada no final do passado mês, portanto, no dia 22 de junho, deu entrada uma resolução por parte do Senado dos Estados Unidos, cujo autor é nada mais nada menos que um já bem conhecido Lindsey Graham. E reparem que foi Lindsey Graham que veio avançar com esta resolução, e é uma resolução que vocês encontram aqui o texto, onde se faz basicamente uma preparação a dizer que os russos têm um arsenal nuclear de pelo menos 2.000 ogivas, armas táticas nucleares, ou seja, citam também Dmitry Medvedev, falam também da intenção da Rússia de transferir algumas armas nucleares para a Bielorrússia, por aí fora, e depois reparem que esta resolução do Senado dos Estados Unidos vem dizer que o Senado concorda que o destacamento de armas táticas nucleares da Federação Russa para a República da Bielorrússia constitui uma ameaça à Ucrânia e aos Estados-membros da NATO. É o que se diz aqui. Há até uma citação do artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte. E depois há também, depois diz ainda que se vê o uso de quaisquer armas táticas nucleares por parte da Federação Russa, ou até da Bielorrússia, ou até mesmo por parte dos seus afiliados, ou a destruição de qualquer instalação nuclear que disperse radioatividade e que contamine, cuja contaminação entre no território da NATO, causando possível dano e consequência para a vida humana, que seja interpretado como sendo um ataque à NATO e que requer ou que exija uma resposta imediata, incluindo a implementação do artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte.
E depois, que se solicite à atual administração da NATO que, aliás, ao presidente, à administração Biden, que estabeleça consultas com os líderes da NATO e com outros parceiros europeus, com vista a desenvolver uma resposta profunda, densa, para minimizar a ameaça contra civis e coordenar uma resposta militar e diplomática numa situação desta natureza. Portanto, como veem, o Senado dos Estados Unidos está a aprovar resoluções que se pretende que interprete qualquer acidente na instalação, na central nuclear de Zaporizhia, como constituindo uma ameaça, um ataque armado contra os Estados-membros da NATO e que se aciona no artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte. Mas não é só o Senado que está a levar a cabo uma ação desta natureza. Reparem que eu vou partilhar aqui também a resolução por parte da Câmara dos Representantes, da Câmara Baixa do Congresso, onde se propõe exatamente uma redação com o mesmo tipo de texto. Deu entrada no passado dia 27 de junho, uma resolução exatamente com o mesmo tipo de texto. O que é que os Estados Unidos pretendem aqui? Os Estados Unidos pretendem, através do Congresso, ter a legitimidade, quer por parte da Câmara dos Representantes, quer por parte do Senado, enquanto órgão representativo do povo dos Estados Unidos, representativo direto do povo dos Estados Unidos, aquilo que eles querem ter é o reconhecimento e uma autorização por parte do povo dos Estados Unidos, no sentido de reconhecer que a destruição de instalações nucleares em solo ucraniano e que sejam provocados pela Rússia ou até mesmo pela Bielorrússia, que possa ser entendido como sendo uma ameaça, aliás, como sendo um ataque à NATO e exige, consequentemente, que o artigo 5º seja acionado. E agora perguntam vocês, mas o que é o famoso artigo 5º de que toda a gente fala? Ora bem, nós temos, encontramos a tradução oficial para português. A única forma de conseguirmos vê-lo é, desde já, ir ao Diário da República. Sabem que os tratados, as convenções internacionais das quais Portugal faz parte, têm de ser publicados em Diário da República com uma tradução oficial. Esta tradução oficial, infelizmente, não se encontra, eu não encontro em praticamente nenhum outro local, nem mesmo no site da NATO, que era onde fazia sentido que ela se encontrasse. Mas nós temos de ir ao Diário da República de 1949, que foi quando Portugal aderiu à NATO e quando foi, ainda com Salazar, e foi quando foi publicado o texto com a tradução oficial. Então encontramos, desde logo, a tradução do lado esquerdo em inglês, a tradução em francês, que são as duas línguas, por assim dizer, oficiais, e depois encontramos aqui do lado direito a tradução em português. Nós temos aqui então o artigo 1º, 3º, 4º e depois entramos no artigo 5º. O que o artigo 5º diz é que as partes concordam em que um ataque armado contra uma ou várias delas na Europa ou na Europa do Norte será considerado um ataque a todas e, consequentemente, concordam em que, se um tal ataque armado se verificar, cada uma, no exercício do direito da legítima defesa, individual ou coletiva, reconhecido pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas, prestará assistência à parte ou partes assim atacadas, praticando sem demora, individualmente e de acordo com as restantes partes, a ação que considerar necessária, inclusivamente o emprego de força armada para restaurar e garantir a segurança da região do Atlântico Norte. Agora, prende-se aqui uma questão. Eu já digo isto também desde o ano passado. E claro que, para não variar, tive sempre um conjunto de pessoas que diziam: não, senhor, um ataque armado é um ataque armado, tem de se fazer uso de armas, porque se não for assim não é considerado ataque armado. Isso não é verdade. A noção de ataque armado não tem de significar o emprego ou o uso da força para ser considerado que um país está a conduzir um ataque contra outro tipo de país. Isso, à partida, são os meios chamados meios convencionais, são os meios que fazem sentido que as pessoas tenham interesse em acionar para conseguir enfocar o artigo 5º e que faz todo o sentido. Mas não é só por aí que se fica. A noção de ataque armado, vamos ver o que é que aqui diz, e eu volto a dizer, eu digo isto já desde o ano passado, por exemplo, quanto aos fenómenos migratórios.
os fenómenos migratórios começam a ser percepcionados por parte de vários países como uma ameaça contra o próprio Estado. Nós não nos podemos esquecer daquilo que nós tivemos do fluxo migratório de migrantes que passavam da Bielorrússia e que iam para a Lituânia e para a Polónia, e a forma como isto foi percepcionado como sendo um ataque e uma intenção deliberada por parte da Bielorrússia de conduzir ataques contra a Lituânia e contra a Polónia, no sentido de criar as condições para subverter e para causar instabilidade no país. Naturalmente, que eu entendi e continuo a entender que não foi assim, e tanto assim foi que a situação era tão dúbia que a própria NATO isto não chegou a discutir-se. Mas, por exemplo, nós na Índia, entre a Índia e o Paquistão, nós já temos a alegação por parte das autoridades indianas de que fluxos migratórios imprevisíveis e de uma dimensão significativa podem constituir a noção de ataque armado na medida em que podem colocar em causa o normal e regular funcionamento do país. Ou seja, não estranha que o fenómeno migratório se tornar de tal forma descontrolado ao ponto de se considerar que se está a sofrer quase uma invasão de migrantes num determinado país, isto pode configurar uma situação de ataque armado. Pode ser percepcionado assim. Por isso é que o fenómeno migratório proveniente da Ucrânia, se tornasse descontrolado, sobretudo para a Polónia, isto poderia ser interpretado como um ataque armado por parte dos russos, pelo menos seria assim que seria visto, pelas autoridades de Varsóvia, para provocar este tipo de incursão e para conseguir causar instabilidade em território de um Estado-membro da NATO. Já o digo, como eu vos disse ainda há pouco, já desde fevereiro, março do ano passado, que nós falamos nisto. Claro que as pessoas continuam presas, sobretudo pessoas que nem sequer estudam a NATO, nem acompanham a NATO, continuam presas àquela velha visão de que, não, basta um ataque armado com o uso de armas para que isso verdadeiramente aconteça. E a verdade é que não é assim. Aliás, ainda me lembro quando foi também aquele caso dos polacos, que quando houve o morteiro, o míssil proveniente da defesa antiaérea ucraniana, que caiu em solo polaco, na altura aquilo que se falou foi em acionar o artigo 5º, mas este é outro erro em que muitos analistas incorrem, que é o de achar que assim que houver um primeiro disparo, automaticamente está acionado o artigo 5º e automaticamente toda a gente vai para a guerra. Não é verdade. E não é verdade também por causa de outra coisa que eu aqui vos vou dizer. Vou apresentar a mesma janela que eu vos estava a apresentar para vocês perceberem o que é que aqui está em causa. Porque não basta ler o artigo 5º. É preciso ler depois também o artigo 11, que é um artigo que eu não vejo ninguém referiu. E este artigo 11 é extremamente importante para perceber quando e em que condições é que o artigo 5º é acionado. O artigo 5º pode ser acionado agora e pode ser invocado. Agora, como é que ele depois é concretizado? Depende deste artigo 11. E reparem que o artigo 11 diz: este tratado será ratificado e as suas disposições aplicadas pelas partes de acordo com as respectivas regras constitucionais. Vejam bem esta última parte. E serão as disposições do tratado aplicadas de acordo com as respectivas regras constitucionais. Ou seja, nós não podemos ter um governo automaticamente, por exemplo, em Portugal, ok, a NATO invocou o artigo 5º, então vamos já passar para a fase ofensiva e vamos agora já mobilizar as nossas tropas. Não. É preciso seguir as regras constitucionais de cada país. Tanto nos Estados Unidos como em Portugal, ok que pode haver um reconhecimento automático do artigo 5º, mas depois a forma como se vai prestar auxílio, quer dizer, não vale de nada invocar o artigo 5º se não tiver forma de prestar auxílio. E a forma de prestar auxílio é que haja uma declaração formal de guerra por parte de cada Estado contra aquele país para justificar a licitude e a legalidade da sua atuação contra o Estado alegadamente agressor. Portanto, em Portugal, isso tem que passar pelo Parlamento e depois é feita uma declaração formal por parte do Presidente da República. Não é automático, não é o Primeiro-Ministro António Costa que agora dá instruções à Ministra da Defesa e, olha, acione já, fala já com as tropas, vão já para o terreno. As coisas não são assim. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. O Presidente dos Estados Unidos não tem é um órgão executivo, mas não tem a capacidade de poder, nem tem poderes para poder declarar o estado de guerra. Tem poderes apenas para destacar temporariamente e com muita limitação em termos de poderes e de competência, militares dos Estados Unidos, mas para operações pontuais e exercícios também no exterior.
não tem competência para poder, não tem poderes para poder declarar o estado de guerra sem passagem pelo Congresso. Portanto, é isto que é também muito importante, porque as pessoas só falam no artigo 5º e esquecem-se do artigo 11º. Não basta ser decidido na cúpula da NATO a forma como, que o artigo 5º vai ser invocado ou que está verificado. Não, é preciso que depois cada governo nacional acione no respectivo país o procedimento previsto nas suas constituições para que se torne possível executar e conduzir aquilo a que estão obrigados nos termos do artigo 5º. No mesmo sentido, nós temos também a posição do Tribunal Internacional de Justiça, que vem basicamente confirmar que, pelo menos no sentido de abrir a porta para que se possa reconhecer e admitir que a noção de ataque armado pode revestir um conjunto de outras formas sem se resumir apenas ao uso da força. Na verdade, o uso da força por si só não significa que possa configurar uma situação de ataque armado. Nós podemos ter incidentes com recurso à força, por exemplo, em junto da fronteira, situações pontuais, que não sejam por si só excessivamente graves ao ponto de se considerar que são ataque armado e de poder também permitir e viabilizar o exercício da legítima defesa. Mas nós, neste caso concreto, eu vou partilhar convosco aquilo que o Tribunal Internacional de Justiça diz a este respeito e que, curiosamente, está inserido numa noção de numa decisão que é tomada pelo Tribunal Internacional de Justiça relativamente ao uso de armas nucleares e aos testes de armas nucleares. Vejam este artigo 39, que, a meu ver, é muito claro no sentido de reafirmar que, ou este parágrafo 39, por assim dizer, que os princípios e regras de direito humanitário que estão estabelecidos são aplicáveis tanto aos conflitos armados são aplicáveis aos conflitos armados e aplicam-se a todas as formas de guerra e a todos os tipos de armas, as do passado, as do presente e as do futuro. E esta posição, para todos os efeitos, acaba por abrir caminho ao enquadramento da noção de ataque armado a ameaças que se manifestem para além dos meios convencionais, o que inclui, por exemplo, não só ataques conduzidos no ciberespaço, mas também, desde que tenham um impacto grave, como também situações como, eventualmente, a destruição de instalações nucleares e que, ao emitirem partículas para a atmosfera que são radioativas, possam contaminar e possam ser suscetíveis de criar uma ameaça grave para vidas humanas, para a perda de vidas humanas e ou também para a destruição de propriedade. É por isso que nós também temos o Manual Tallinn que confirma que diz respeito à decisão por parte do grupo de especialistas ligados primordialmente a países da NATO, onde se define também como uma noção de ataque armado muito mais vasta do que aquela que recorre a meios convencionais. Portanto, a partir do momento em que o Tribunal Internacional de Justiça admitiu uma interpretação flexível da noção de ataque armado que é capaz de integrar meios distintos do armamento militar, referindo também, por exemplo, qualquer uso da força independentemente das armas utilizadas, esta expressão do independentemente das armas utilizadas faz pressupor que não é o uso habitual que se faz de um dispositivo que faz dela uma arma, mas é a intenção e os efeitos com que são utilizados e os seus efeitos. É por isso que o uso de qualquer dispositivo ou número de dispositivos que resulte numa considerável perda de vidas humanas e até, eventualmente, ou incluindamente, destruição de propriedade, deve ser apto a preencher os pressupostos de um ataque armado, devendo sempre todos nós avaliarmos sempre se, pelos seus efeitos, se são demasiado graves ou não. Portanto, como veem, há aqui a possibilidade de poder olhar para esta situação de Zaporizhia como sendo uma situação que possa ser suscetível de configurar um ataque armado. Agora, a questão prende-se basicamente em perceber quem é que vai criar condições para que se possa invocar a aplicação do artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte ou quem, por sua vez, poderá ser responsável para causar esse acidente. E é aqui que se fala nos ataques de falsa bandeira. Uma vez que é natural que os russos tenham
um aparato militar em toda a volta e com forma de proteger a central nuclear de Zaporizhia. O que já não é normal, nem que seja para assegurar a infraestrutura de instalações críticas. O que não é normal é termos ataques sucessivos contra as instalações da central nuclear de Zaporizhia por parte, por exemplo, do lado ucraniano. E, da mesma forma como também não será aceitável que do lado da central nuclear de Zaporizhia que sejam conduzidas ações que possam ter fins militares. O grande problema está exatamente em perceber se há alguém com vontade e com capacidade para poder causar um acidente, entre aspas, na central nuclear de Zaporizhia. Este era o conteúdo que eu vos queria trazer no dia de hoje e espero que possam acompanhar mais tarde para a retoma outra vez dos diretos relativamente às situações no conflito da Ucrânia. Até uma próxima, tenham uma excelente continuação.